Vamos falar de sexualidade? Tá aí um vídeo que vocês estão me pedindo muito. Afinal, psicóloga, sexóloga e educadora em sexualidade. Vira e mexe, eu recebo mensagem de vocês aqui na minha DM do Instagram falando: Ju, faz mais conteúdo sobre sexualidade, né? Teve já vídeos aqui, até daquele de perguntas e respostas de vocês que vocês mandaram bastante sobre sexualidade e que teve ali bastante comentários. De fato, eu não gravei muito conteúdo sobre isso, mas atendendo a pedidos, teremos mais vídeos sobre sexualidade aqui nesse canal. E o que isso significa? Que este vídeo de hoje a gente vai dar 2 passos para trás para falar, afinal, o que é educação sexual. Porque se você tá achando que é falar de relação sexual, você tá muito enganado. Sou Juliana Conte, psicóloga, sexóloga, educadora em sexualidade, proprietária da Clínica Conte, um espaço de saúde e bem-estar aqui no Tatuapé, Zona Leste de São Paulo, e te convido a ficar comigo aqui nesse vídeo de hoje. Sabe que falar sobre educação sexual sempre foi importante e nos últimos tempos voltou à tona esse assunto, muita gente defendendo e muita gente criticando. Para muitos é um absurdo fazer educação sexual para crianças, outros entendem a importância. Mas falar de educação sexual se restringe a falar de crianças? Será que temos que falar só em ter educação sexual nas escolas para nossas crianças e adolescentes? E para os adultos que nunca tiveram? É um tema delicado, é um tema polêmico. Quando eu pensei nesse vídeo e como trazer esse assunto para cá, né, e fazer mais vídeos sobre sexualidade, o que eu entendo da sexualidade, como ela aparece no meu consultório, né? E para passar isso para vocês, porque sexualidade é tão amplo, é tão bonito de se ver, tá em nós o dia inteiro, em todas as relações. Eu pensei e passei, né, para minha equipe aqui de marketing. Para a gente começar esse assunto, a gente tem que dar 2 passos para trás e falar um pouquinho de educação sexual. Sim, lá da base, lá das nossas crianças. Por que, Juliana, se a gente está fazendo um canal no YouTube para adultos, para pessoas que querem saber sobre terapia, autoconhecimento? Porque eu sei que a gente vai esbarrar em muitas coisas que a pessoa que está assistindo esse vídeo vai pensar, vai sentir, vai pensar: nossa, eu nunca ouvi, mas ela tá falando disso, daquilo, e eu acho importante a gente contextualizar algumas coisas. A primeira delas: falar de sexualidade e educação sexual não é falar de sexo. Esquece isso. Não é ensinar ninguém a fazer sexo, não é ensinar posição sexual, não tem nada a ver com isso. Pode caminhar por uma questão da relação sexual dentro de uma terapia sexual, dentro de uma terapia de casal em sexualidade? Pode, mas não é sobre isso. Falar de educação sexual para crianças, adolescentes e para adultos é fundamental para que a gente possa conhecer o nosso corpo, entender os limites, impor limites para os outros, entender os nossos sentimentos, entender tanto a parte biológica, fisiológica, poder explorar melhor, né, todo o nosso corpo, entendimento, prevenir violências, abusos, proteger as nossas crianças, tantas coisas que a gente poderia evitar, né, com a informação de falar para as nossas crianças: o seu corpo é só seu, ninguém pode tocar, não deixe ninguém tocar nas suas partes íntimas, relate para alguém. Poder nomear direito as partes do corpo para que ninguém vá ludibriar uma criança.
Acho que tem tantas coisas importantes que a gente precisa falar e dar nomes a isso, mas muitos pais, até educadores, governos, enfim, acham que entrar com educação sexual na escola, vamos ensinar as crianças a fazer sexo. Ou que falar sobre isso iria instigar crianças ou adolescentes a iniciar a vida sexual de forma precoce. E os estudos mostram justamente o contrário, que a partir do momento em que exista uma boa educação sexual, clara, objetiva, informativa, nós temos as pessoas iniciando a vida sexual de forma mais tardia e consciente, porque faz esse entendimento sobre o próprio corpo, sobre o próprio desejo, mas também sobre os perigos de uma gravidez indesejada, sobre os perigos da ISTs, mas também sobre prevenções, né, na idade certa. E quando nós não falamos sobre isso, fica uma névoa sobre esse assunto e você acha que você está protegendo essa criança, esse adolescente, esse jovem, mas não tá, porque ele vai atrás da informação. Com um amiguinho mal informado, com a internet que você não sabe quem está do outro lado da tela, que pode ser uma pessoa mal intencionada, com um pedófilo ou com uma outra, enfim, né? A gente sabe os perigos que tem por aí. E ele vai testar todos os limites. Nós já fomos crianças e adolescentes e nós sabemos, por mais que a gente não goste de admitir, nós testamos todos os nossos limites dos nossos pais o tempo inteiro. Então, se você não é claro nas informações que você passa para essas crianças e esses jovens, eles vão atrás das informações sozinhos. E é aí que mora o grande risco. Ah, Juliana, mas como fazer isso? De que jeito? Eu sei, é muito difícil. Mas sabe por que é o mais difícil de tudo? Porque os pais, os adultos, os avós, os cuidadores, os professores não tiveram educação sexual. Então, falar de educação sexual só para crianças não dá. A gente precisa falar de educação sexual para todo mundo, inclusive para você, adulto, que está assistindo esse vídeo. Falar de sexualidade de um jeito acessível, leve, entender que sexualidade está na vida, está todo dia, está em tudo que a gente faz, está na relação, está no afeto, está de todas as maneiras e não está apenas no ato sexual. Quando a gente vai demistificando isso, a gente consegue entender um pouco melhor e nos tranquilizar para passar informações melhores. Muitos não passam informações para crianças e adolescentes porque nunca tiveram e não sabem como fazer isso. E eu entendo que é muito difícil. Então a gente precisa começar a instruir os adultos primeiro, para depois chegarmos nas crianças. Falar da educação sexual nas escolas é fundamental, mas se a gente não preparar esses pais, adultos, tios, tias, enfim, todo mundo, não adianta a criança chegar em casa perguntando uma coisa e os pais assustarem, travarem, paralisar e falar: meu Deus, que absurdo, eu não sei. E não sabe responder, fica apavorado, mas também nunca pôde sequer pensar sobre isso. Nunca se permitiu sentir. Uma mãe que nunca se permitiu se tocar, nunca se olhou no espelho, um pai que, imagina, não pode falar sobre isso com o próprio filho, menino ou menina. Gente, é tanto tabu que a gente precisa começar a falar disso de uma forma mais leve. E é por isso que o primeiro vídeo oficial do canal sobre sexualidade precisava ser esse recorte de educação sexual. Então, entenda, para cada faixa etária tem um jeito de se falar. A gente só explica, né, para criança, para adolescente, aquilo que é pertinente à faixa etária dele, dentro daquilo que ele tem idade e o cognitivo para compreender. Porém, a gente não pode inventar, mentir. Não é cegonha que traz o bebê. Não tem. Eu olho para o céu e não vejo nenhuma cegonha voando. Então a gente precisa também estudar, ler,
temos aí vários livros educativos para pais e educadores sobre como abordar sexualidade e sexo com crianças e adolescentes. A gente tem psicólogos, terapeutas infantis, adultos, enfim, sexólogos, né? Sou sexóloga, educadora em sexualidade, que pode te auxiliar nesse processo. Então a gente precisa também se permitir aprender. Aqui no canal eu falo com adultos. Aliás, né, estamos dentro de um contexto digital que não é para crianças nem para adolescentes. Então eu estou falando com adultos. Porém, é importante que vocês entendam que vocês também precisam buscar essa própria educação de vocês, educação sexual, para que vocês possam prestar a melhor explicação para as crianças e adolescentes que estiverem com vocês e para si próprio. Entender como é para você ouvir sobre sexualidade, ouvir sobre sexo, ouvir sobre relações amorosas e afetivas, né? E não só sobre relação sexual. Aqui não vamos falar sobre o ato sexual, mas sim em tudo que a sexualidade está envolvida. E eu te falo, ela está envolvida em tudo, até na relação com o seu filho, com a sua filha, com o seu sobrinho, porque é afeto, é amor, é entrega, é carinho, e isso faz parte da sua vida. Então, educação sexual é necessário para todo mundo e não só para crianças e adolescentes. Ela é primordial para os adultos que nunca tiveram reconhecimento de corpo, de desejo, de libido, de prazer, o prazer da vida, o se permitir ter prazer, a sonhar, o se entregar para o outro, não terceirizar o seu prazer para o outro, poder falar abertamente sobre os seus desejos, sejam eles sexuais ou não, liberdade, preconceitos, né? Tem tanta coisa que a gente pode falar sobre isso e vamos falar aqui também sobre isso. Mas para começar hoje eu precisava dar esse recorte sobre educação sexual, sobre essa pincelada, eu sei que foi muito breve, mas para dizer isso, né? O que é a questão da educação sexual, que sexualidade é mais do que ato sexual, é se entender, é compreender, é falar de corpo, sentimento, emoção, é o que te pulsa, é o que te movimenta, a sexualidade faz parte do que me faz levantar daqui e ir atrás do que eu desejo, que pode ser meu trabalho, meu estudo, é também ir atrás do menino que eu gosto, da menina que eu gosto, também mas é aquilo que me engaja, aquilo que me encanta, aquilo que me faz vibrar, sabe? Aquela coisa boa que eu sinto. Tudo isso tá em mim. Eu não consigo desmembrar a sexualidade do processo terapêutico. Eu falo para meus pacientes, a gente trabalha a sexualidade num todo, né? Ela tá na pessoa. Então é difícil a gente não trabalhar isso dentro do meu processo terapêutico. E eu quero trazer mais esse conteúdo aqui para vocês. Então aqui a gente vai falar sim de educação sexual, a gente pode falar de educação sexual para pais, para educadores, para adultos, mas a gente vai falar de sentimento, de emoção, de relacionamento, de preconceitos, a gente vai falar de relacionamento cis, de relacionamento homoafetivo, de relacionamento trans. Aí a gente vai falar de um tudo, a gente vai falar de relacionamento tradicional, família tradicional brasileira, a gente vai falar de poliamor, vamos explorar todo esse universo incrível e maravilhoso para que vocês possam também ter aqui esse espaço de conhecimento e de liberdade. Então, eu espero vocês também aqui para podermos dividir sobre sexualidade. Agora eu quero saber de você. Qual a sua dúvida sobre o tema sexualidade ou educação sexual? O que você acha sobre isso? O que você sente? O que você pensa? O que você gostaria de me perguntar? Eu vou adorar saber a sua dúvida. Quem sabe eu já não respondo ela no próximo vídeo. E não esquece, curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho,
Já sabe, né? Envia para um amigo que está precisando ouvir sobre o tema, compartilha com os amigos, assim você recebe notificação e ajuda a gente a levar mais conteúdo de psicologia, saúde mental e sexualidade para mais pessoas. Te espero no próximo vídeo.